Muito bem, irmãos. Então, vamos dando continuidade à pregação da palavra nesta noite. Embora as festas aí, né? Mas vamos fazer uma festa maior. Então, enquanto as crianças estão saindo ali para o seu culto também, eu convido que os irmãos possam abrir para o livro de Malaquias. Livro de Malaquias. O último livro aí do Velho Testamento. O último livro do Velho Testamento. Deus colocou no meu coração a gente poder estar estudando esse texto. E a gente não vai terminar ele hoje. A ideia é que talvez a gente possa adentrar para ler, estudar sobre esse livro até o fim, nos domingos. Então, mas é desafiador. Este livro aqui nos chama muito a atenção. Então, vamos estudar, vamos acampar aqui em Malaquias, né? Então, Malaquias, capítulo 1, e o título aí da nossa meditação é Precisamos de Reformas. Precisamos de reformas. Malaquias, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 ao versículo 2. Só 1 e 2 do capítulo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Versículo 2 de novo. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Vamos orar ao Senhor. Senhor, diante, Pai, da continuação do culto da Tua igreja, nós estamos agora juntos, Senhor, para poder estudar a Tua palavra, ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor fala através dela, a mensagem, Deus, que o Senhor transmitiu há tanto tempo atrás, mas que é tão viva e tão verdadeira hoje também. Nos ajuda na compreensão, tira, Deus, qualquer bloqueio que surja em nossa mente, em nosso coração, para não ouvir com atenção a Tua palavra, mas sim para ouvir com diligência. E assim, Deus, o Senhor possa nos conceder um entendimento claro, Deus, daquilo que vai ser dito hoje, e se Deus quiser, se o Senhor quiser, nos próximos domingos. Nós oramos, Pai, a Ti, no nome de Cristo Jesus. Amém. Malaquias. O título desse livro, ele leva o nome do seu profeta, né? Como todos os profetas têm nos seus livros aí. E o significado do nome Malaquias é meu mensageiro. Malaquias, ele foi o penúltimo profeta do tempo da lei, sabia? O penúltimo? Temos um outro. João Batista, muito bem. Por quê? Lucas 16:16 fala que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Então João Batista ainda era profeta. Então Malaquias, ele não é o último profeta da lei, mas ele é o penúltimo, né? Mas ele é o último profeta a escrever o Velho Testamento. Então sim, ele é o último nesse sentido, o último livro canônico, aqui o livro de Malaquias. E o contexto histórico, Malaquias, ele tinha liderado o povo juntamente aí, aliás, Neemias tinha liderado o povo para a reconstrução da vida espiritual e do templo, né, e de tudo mais da cidade de Jerusalém após o cativeiro. E Malaquias, ele é contemporâneo de Neemias, como também de Esdras. E o que acontece aqui é que por volta aí de 424, que é onde
está aqui essa história desse livro de Malaquias, Neemias, que era o líder daquela época, ele precisa voltar para a Babilônia, né, que na época já era o Império Persa, né? Ele precisa voltar. Ele lembra que Neemias ele sai da Pérsia, da Babilônia, né, até então, e ele vai, né, o rei permite que ele vá para poder reconstruir os muros, lá em Neemias 2. Mas só que lá em Neemias 2, capítulo 6, você vai ver que Neemias, ele tem um prazo, né? Lá em Neemias 2, versículo 6, vai dizer o seguinte, olha qual é a proposta, né, de Neemias, aliás, do rei para Neemias. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Então, Neemias ele estava governando, mas ele tinha marcado um prazo com o rei para que ele voltasse para a Babilônia. E ali, quando ele reconstrói os muros, quando tudo é pronto, quando a vida espiritual e social do povo está bem ali, né, digamos assim, Neemias ele volta para a Babilônia, né? Muito bem. Só que ele volta, mas nesse tempo em que ele volta para a Babilônia, o povo começa a fazer o quê? A crescer em espiritualidade, né? Pô, agora vai avançar, agora que Neemias saiu, agora é que a gente vai crescer ainda mais. Porque Neemias que impedia a gente adorar mais a Deus. Não. O povo se desvia. E aí, nesse interim da ausência de Neemias, é que Deus levanta Malaquias, né? Para que Malaquias pudesse transmitir, como último profeta, a mensagem ao povo. E quais eram os problemas do desvio espiritual aqui do povo de Israel nesse tempo? Irmãos, se você ler, a gente não vai talvez focar muito lendo aqui, mas você pode ir anotando aí. Se você ler Neemias capítulo 3 e Malaquias capítulo 1 e todo o livro de Malaquias, você vai ver uma certa semelhança desse tempo, como foi. Malaquias ainda fala muito mais, mas Neemias 13 vai falar os problemas que estavam acontecendo com o povo de Deus ali. Primeiro, eles estavam fazendo aliança com os inimigos. Neemias capítulo 13, versículo 4. O sacerdote ele faz uma aliança com um tal de Tobias, que foi um dos que ficaram meio apreensivos e raivosos até, porque Israel ia ser reconstruído os muros. Quando ele soube, ele não agradou muito da notícia que o Neemias viria para poder reconstruir os muros. E o Tobias era de um outro povo. E sabe o que o sacerdote faz lá em Neemias capítulo 3, versículo 4? Ele tira uma câmara onde guardava os tesouros de Jerusalém. Ele tira todos os tesouros dali para fazer um quarto para o tal de Tobias, na casa de Deus. E aí? Neemias lá da Babilônia estava já, paz, que é isso? 2. Negligência e falta de reverência nas coisas de Deus. Malaquias capítulo 1, a gente vai estudar um pouquinho isso. Eles estavam oferecendo, irmãos, pão podre. Pão podre. Os pães da propiciação, né? Lá da proposição, né? Que tinha uma mesa de pães no templo. Eles estavam oferecendo pão podre. 3. Pecados entre os sacerdotes e os líderes do povo, como foi no caso do sacerdote. Profanação do templo, né? Usando coisas, espaços do templo para outras coisas, a não ser aqueles que são usados para as coisas de Deus. 5. Negligência nos dízimos e ofertas. 6. Violação do sábado, conforme a lei de Deus naquela época, né? Infidelidade conjugal e casamentos ilícitos. Neemias 13, 23 a 29, Malaquias 2, 10 a 16. E além disso, 8. Queixas quanto à maneira de Deus agir. Estavam se queixando, por que Deus age assim?
9. Injustiças sociais. Tinham senhores não pagando aos seus servos a devida porção, o que lhe era devido. E 10. Descaso generalizado pela palavra de Deus. E aí, por conta disso, 100 anos depois que o templo é reconstruído, o povo em 100 anos já havia se desviado. E Malaquias é levantado para trazer essa mensagem de despertamento ao povo de Judá contra os desvios espirituais. O chamado do Senhor no livro de Malaquias é conclamar o povo a uma reforma de coração. Porque, irmãos, não adiantavam eles voltarem para a terra, voltarem para suas casas, continuarem os seus trabalhos, desenvolverem as suas famílias e comunidades e até sacrificar a Deus e cultuar a Deus do templo, se o coração deles estivessem apáticos à vontade de Deus e distantes da comunhão com Deus e acomodados na obra de Deus. Aí você fala, poxa pastor, mas tudo isso aqui é forte que você falou, estava acontecendo, estava. Mas pastor, é diferente do dia de hoje, né? Não. É que hoje a coisa não é tão explícita. Mas tão igual ao coração deles, nós podemos incorrer nisso. Ah pastor, mas eu não tenho como oferecer pão podre a Deus. Tem. Você tem como oferecer pão podre a Deus. Eles estavam oferecendo o cordeirinho manchado, o aleijado, eles estavam oferecendo a Deus. E Deus falou, tem que ser puro. Irmãos, a partir do momento em que fugimos dos padrões de Deus e impomos os nossos padrões para poder servir na obra de Deus, você ofereceu pão podre. Você ofereceu o aleijado. Embora aquelas duras palavras, o livro de Malaquias é a mensagem de um pai que se preocupa aonde os seus filhos estão caminhando. Malaquias 1 vai dizer o seguinte, né? Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Talvez é forte para a gente ler, né? No contexto aqui, olhando a nossa tradução. Sentença pronunciada, né? É algo de Deus, né? Como um juiz ali. Mas a palavra sentença aqui é a palavra messar. Ela também tem um sentido de peso ou de fardo. Ou seja, aquelas palavras foram ditas com dor da parte de Deus. É como se Deus falasse assim, agora eu vou pronunciar um fardo. Depois de tudo aquilo que eu tenho caminhado com vocês, depois de tudo aquilo que eu tenho feito na vida de vocês, eu vou ter que agora dizer algo que é um fardo para mim. A palavra literalmente aqui é peso, fardo. Certa vez uma senhora, depois que o pastor terminou um culto, uma série de mensagens falando sobre os pecados dos santos, né, dos cristãos, ela chamou o pastor e disse, pastor, afinal, os pecados dos crentes são diferentes das coisas terríveis que as pessoas no mundo fazem, né? Aí o pastor falou, sim, são diferentes. Os pecados dos crentes são totalmente diferentes aos pecados das pessoas do mundo, porque são piores. Pois quando o cristão peca, ele não somente transgride as determinações da palavra de Deus como os ímpios, mas ele ofende a um Pai amoroso. Talvez esse é o maior peso, irmãos, dos nossos pecados. O maior peso dos nossos pecados não é porque eu transgredi a lei de Deus, a lei eterna de Deus, né? Não é só porque eu transgredi o que o versículo tal do capítulo tal falou, mas eu ofendi o meu Pai. E a despeito de tudo que Deus tinha feito, da forma como Deus cuidou daquele povo, o coração deles ainda era duro para obedecer, mas mole para viver dissolutamente no pecado. John Bunyan, ele vai falar que o pecado é como um desafio à justiça de Deus. Você já pensou nisso? Toda vez que você peca, o que Deus deveria fazer? Aliás,
Se a gente pecasse, o que inicialmente Deus deveria fazer com a justiça? Que a gente viu, lembra no domingo passado, no retrasado? Que tem um confronto entre a justiça, né, e um choque e o amor de Deus, né? Então, era para na justiça de Deus, Deus fulminar a gente. Então toda vez que a gente peca, a gente está desafiando a justiça de Deus. Vou pecar aqui. E com toda a justiça, Deus pode tirar a vida. Todo pecado é um desafio à justiça de Deus. É como você fala, eu pequei aqui, Senhor, eu pequei, ó. Claro que você não tem essa atitude, né, de afrontar assim, dessa maneira. Mas quando você peca, você está naquela atitude dizendo, eu amo mais ao meu pecado, eu amo mais ao que eu quero do que a ti, Senhor. E por conta disso, é um desafio à justiça de Deus. Ele fala, um roubo à sua misericórdia. É um roubo à misericórdia de Deus, por quê? Porque Deus tem que exercer mais misericórdia, mais dar a sua misericórdia ainda. A gente vai ali, vou dar mais misericórdia ainda. Claro, a gente não vive sem as misericórdias de Deus. Mas quando nós pecamos contra Ele, irmãos, eu fico pensando como Deus, lá do céu, Ele fica olhando para a gente. Talvez Ele pense, eu tenho que dar mais misericórdia ainda. É um zombo à sua paciência. E é um desprezo ao seu poder e um desdém ao seu amor. É isso que é o pecado. James Orr, ele vai dizer sobre o livro de Malaquias que esse livro mostra a velha história de pecado e injustiça da humanidade em todos estes anos, né? Do início até o fim. Contudo, ele chama, né? Vire-se e olhe para o lado. Está para vir um dia de luz, quando o sol da justiça despontará. E o que James Orr estava querendo falar sobre isso? Ele estava querendo mostrar Malaquias 4:2. Vamos lá. Malaquias 4:2, embora tudo aquilo que Deus tinha contra, tinha de fardo, tinha de peso diante daquele povo, mas Deus ainda tinha e mantém a sua promessa. E Malaquias 4:2 é a promessa. Promessa maravilhosa desse livro. Todo livro profético, por mais que fala de lutas, de desafios, de pecados, de coisas que o povo se desviou, tem versículos proféticos de promessas que Deus mantém para aqueles. Olha o que diz Malaquias 4:2. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. É nesse sentido, irmãos, diante dessa promessa que Deus faz para o povo aqui em Malaquias, e a gente vai estudar mais as coisas que ocorreram aqui até chegar nesta promessa, é que Deus conclama o povo para uma reforma sincera através aqui do profeta Malaquias, das nossas vidas, a fim de nos preparar para o encontro com Ele. Quem é o sol da justiça? A gente vai ver quem é. Acho que você já sabe quem é, né? Cristo. Ué, mas aqui está falando da primeira vinda de Cristo. Tudo bem, ótimo. Mas tem a segunda. Tem a segunda vinda. Nós vamos nos encontrar com Ele. Agora, de fato, para sempre. E como eu vou me apresentar a Ele? Né? Às vezes a gente incorre naquele pensamento, eu vou... a minha vida de pecado, de lutas, mas eu sei que quando chegar no céu, ponto, né? Vou subir, agora eu sou glorificado. Agora é tudo maravilha, Deus vai fazer assim, para mim, né? Tudo bem, do ponto de vista teológico, a gente sabe que no céu a gente não vai ter a presença do pecado. Mas o processo de santificação, ele começa aqui. O processo em que você abandona o mundo e serve a Deus, ele é um processo que prova, que atesta que você é um cristão de fato. Se como um cristão eu penso que eu posso ter a Cristo e continuar do jeito que eu quero, para que no fim da vida Deus me leve ao céu e ali plenamente eu não vou mais pecar, eu tenho que me rever a profundidade do que Cristo fez. Porque a profundidade do que Ele fez me levaria não a fazer isso, mas me levaria a abandonar tudo e me colocar diante dele e pedir misericórdia. Senhor, me ajuda.
Muda a minha vida, de fato. Eu não quero, se eu pudesse, eu nem queria pecar nessa vida, se puder. Você deveria correr para isso. Né? Não é porque a graça é de graça, né, que a gente vai se esbanjar na desgraça. Não é por causa que a graça é de graça que a gente vai se esbanjar na desgraça. Pelo contrário, Romanos 6. Toda vez que te incorrer esse pensamento, né? Ah, mas Deus já me perdoou, né? Não vou precisar, não, só... No céu melhora tudo. Nessa vida é assim mesmo, vou sempre ficar pecando mesmo. Quando te incorrer esses pensamentos, Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então, essa é a resposta que a palavra de Deus nos tem. Então, diante disso, irmãos, diante desse momento que já está chegando o nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor está nos chamando para fazer essa reforma em nosso coração. Né? Uma reforma sincera em nossas vidas. Continua até. E aqui nós percebemos 6 tipos de reforma dentro do livro de Malaquias que Deus nos chama a fazer. 6 tipos de reforma que Deus deseja operar em nós. Que Deus deseja que você atente-se, que você coloque no seu coração, na sua mente, para que isso aconteça, de fato, na sua vida. E nós vamos ver somente uma reforma, porque realmente é muita coisa. O versículo 2, ele vai falar sobre a primeira reforma, a reforma da compreensão do amor de Deus, ou da compreensão do seu amor. A reforma da compreensão do amor de Deus. Versículo 2 ele vai falar: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Irmãos, imagine se você estivesse na posição de Deus e ouvisse isso. O primeiro pecado citado por Malaquias era a falta de amor para com Deus. Mas não era só uma falta de amor, mas de apatia desse amor para com Deus. Eles não estavam assim, olha, no que Deus tem me amado para eu amar a Ele? Isso é profundo. Este é o principal problema, irmãos, e talvez é por causa disso que Deus, ele inicia, eu creio isso daí, que ele inicia essa carta com essa declaração forte. Porque este era o principal problema que deu origem aos outros pecados. Irmãos, durante séculos, aquele povo, desde Deuteronômio, desde Moisés, eles ouviam sobre o Shema, né? Ouve, ó Israel. E a palavra Shema, ela traz a ideia também de não só ouvir, de ouvir, captar um som, mas de ouvir, de compreender, de perceber, de se atentar ou de obedecer. Deuteronômio 6, 4 a 5 vai falar: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A minha pergunta é: isso é uma troca ou é um mandamento? Deus falou assim: olha, eu vou cuidar de vocês, aí vocês me amam, tá bom? Ouve, ó Israel, eu vou cuidar de vocês e vocês me amam. Foi isso? Não. A ordem foi: ama. Amarás o Senhor teu Deus. A gente sabe que o amor de Deus ali está incluindo as suas bênçãos, né? A gente sabe. Mas a ideia do amor aqui é um amor que eu amo a pessoa de Deus. Eu não amo porque Deus tem me dado. E o problema desse povo era isso. Em quem você tem nos amado? Né? A primeira afirmação do Senhor é: eu vos tenho amado. Mas a resposta do seu povo não é humilde, mas afrontosa: em quem nos tem amado? O povo estava duvidando e questionando o amor de Deus. Talvez eles poderiam estar pensando
né, nesta frase, eu creio que era nisso daqui que eles estavam imaginando, mas talvez poderia ser até duvidando da pessoa de Deus. Talvez eles poderiam falar, se Deus tem amado, por que nos deixou passar por tantos sofrimentos? Se Deus tem amado, por que tanta dor de pessoas que morreram nas mãos dos nossos inimigos? Por que fomos para o cativeiro? Por que destruíram nossas casas, nossos sonhos, nossos trabalhos? Ou seja, o povo estava olhando apenas para suas necessidades pontuais e os seus interesses carnais, e não para a vontade de Deus, para Deus em sua pessoa. As atitudes demonstravam que eles, né, que questionavam esse amor de Deus, queriam recuperar o tempo perdido que lhes foi retirado durante o cativeiro, ao invés de se derramarem diante do Deus que os restaurou. E essa falta, irmãos, de amor, essa resposta deles, em que nos tem amado? Né? Nossa, só o fato de eu estar recitando essas palavras, talvez, já é o fato de eu amar o Senhor. Porque por tua misericórdia, o Senhor ainda me permite falar isso. Era para eles estarem na mente isso daí, mas eles não estavam olhando para isso. Eles estavam olhando para por que Deus fez aquilo, por que Deus fez aquilo outro, por que Deus é amor e fez isso comigo. Né? Que é a mesma coisa. No que você tem amado, se eu só tenho sofrido? A falta de amor por Deus, irmãos, está ligada a duas atitudes. Talvez a gente não disse essa frase claramente, né? Em quem nos tem amado? Mas a gente diz essa frase implícita em muitas atitudes que nós fazemos. E a falta de amor por Deus, ela está ligada a duas atitudes, como eu falei, o orgulho e a ingratidão. O orgulho, porque colocamos o eu e as nossas vontades acima do propósito de Deus. E a ingratidão, porque de tanto olhar para o nosso eu, não conseguimos ver as ações da mão de Deus em nossa vida, até mesmo nas dificuldades. E isso que é orgulho, isso que é ingratidão. O orgulho é quando o eu sou maior do que tudo. Até das situações, do que está acontecendo, eu sou maior. E a ingratidão é que de tanto eu olhar para mim, eu me sinto frustrado. Porque o orgulho engana. O orgulho sempre vai nos mostrar que nós precisamos de algo a mais. E nunca vamos ter esse algo a mais por nós mesmos. E você, por isso, se torna ingrato. O orgulho faz pensar que você é autossuficiente. Mas quando você cai no engano do orgulho, como foi lá com Eva, né? Come aí, você vai ser igual a Deus, você vai ser autossuficiente. O que Eva falou? Quando ela comeu, ela ficou? O engano do orgulho aí. Ela foi enganada pelo orgulho. E aí o que aconteceu? Ela se envergonhou, pelo contrário, ela não ficou igual a Deus. Ela se envergonhou, se entristeceu. Ficou um vazio no coração, ingratidão. Ai, por que eu fiz isso? Eu sou burro. É? Como eu fui tolo. Por que eu comi do fruto? A ingratidão. E até hoje nós somos assim. Nós podemos incorrer nessa ingratidão. Mas o problema, irmãos, não e nunca será Deus. O problema está lá em Lamentações, de Jeremias, capítulo 3, 39. Abre lá. Lamentações de Jeremias 3, 39. O que diz lá? Lamentações de Jeremias 3, 39 vai de quê? De que se queixa o homem? E a resposta qual é? Queixe a Deus? Ou queixe-se de Deus? Não. Cada um queixe-se dos seus próprios pecados. Todo o problema que nós vivemos hoje, irmãos, tudo, nós sabemos, é pecado. Se não fosse o pecado, a nossa vida não seria do jeito que é.
as nossas decisões no passado não seriam como as que nós tomamos. E as decisões do presente não seriam, talvez, essas que nós estamos tomando hoje. E com certeza as decisões do futuro não seriam, talvez, aquelas que vamos tomar nesse mundo de pecado. Então nós precisamos queixar dos pecados e não a Deus. Porque Deus ainda é misericordioso, que nos dá ainda a chance de poder viver ainda, mesmo nesse mundo pecador, nos transformando, nos reformando a sua imagem. Que não deveria ser isso, né? Deveríamos ser exterminados. E o Senhor faz uma segunda afirmação diante dessa afronta que o pessoal faz: em que nos tem amado? Aí o Senhor vai falar o seguinte, do versículo 2, a parte bem diante: não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. É uma palavra só, por isso que tem esses traços, né? É uma expressão apenas no hebraico. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Irmãos, aqui ele fala sobre Esaú, né? Esaú é o irmão de Jacó, né? E os dois são filhos de Isaac, né? Que era filho de Abraão, patriarcas, né? Então, aqui o Senhor está declarando exatamente de que ele não amou a Esaú, mas ele amou a Jacó. E qual é o problema aqui? O problema é o seguinte, é que na lei, e até antes da lei, o costume era que o direito de primogenitura fosse sobre o mais velho, né? Então, o direito de primogenitura era o quê? Era um direito em que dava uma porção dobrada da herança do pai que falecia, que morria, para o filho herdeiro, para o filho primogênito. E além disso, esse filho ele tinha a chance de poder cuidar da família após a morte do pai. Ele seria o líder. E só que o que acontece é que Esaú, ele vende o seu direito de primogenitura, né? Porque ele trocou o imediato, né? Aliás, o permanente pelo imediato. E por conta disso, um prato de lentilhas, né? E por conta disso ele perdeu o seu direito de primogenitura. Porém, claro, isso tudo está no plano eterno de Deus, né? Então Deus havia também escolhido, né? Ou ele primeiramente havia escolhido a Jacó em lugar de Esaú. Nós notamos isso lá em Gênesis 25, né? Então se você vai lá em Gênesis 25, você vai notar exatamente isso. Quando Deus fala que o mais velho vai servir ao mais novo. Então Gênesis 25, a partir aí do verso 21, vai dizer o seguinte: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: é assim, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor, e respondeu-lhe o Senhor, porque os filhos estavam brigando, Esaú e Jacó. Aí o Senhor respondeu em forma de profecia: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será o mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. E quem nasceu primeiro foi Esaú, e depois Jacó. E por conta disso, por conta dessa eleição, né, o Senhor ele havia feito com que Jacó recebesse aí o direito da primogenitura, né, numa coisa meia macamunada aí com a mãe dele, né? Mas a questão, irmãos, aqui é que
quando o Senhor fala isso para esse povo, né? E Esaú, e tem Edom lá na frente, né? E Esaú e Edom são a mesma coisa. É o povo que se originou de Esaú. Quando o Senhor ele fala isso, ele estava querendo dizer que Israel foi privilegiado. Israel não tinha, que era Jacó, né? Não tinha o direito sobre aquela primogenitura. Mas o Senhor, por amar a Jacó e odiar a Esaú, em sua soberania, o que ele concedeu a Jacó? O direito de algo que ele não merecia. Então Deus está mostrando para aquele povo exatamente isso. Olha, a questão não é em que eu não tenho amado vocês. A questão é que eu já amei vocês. Eu tenho mais do que motivos para amar vocês, porque vocês não mereciam nem ser amados por mim. Compreendeu isso? O Senhor mostra que, olha, não foi Esaú o irmão de Jacó? Disse o Senhor, e todavia eu não amei a Jacó, que é Israel? Isso daí já não é um motivo para que vocês possam considerar? Irmãos, Deus escolheu os descendentes de Jacó de maneira absolutamente incondicional. Deuteronômio 7, versículos 6 a 8, nós notamos isso. Quando é transmitido, né, quando Deus fala isso para o povo dele, já nos tempos de Moisés. Deuteronômio 7, versículos 6 a 8. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse um povo próprio, de todos os povos que há na terra, sobre a terra. No versículo 7, note aí. Não teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. No versículo 8, mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais, o Senhor vos tirou da mão poderosa e vos resgatou da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Irmãos, Deus não falou para eles assim, olha, eu estou trazendo chuva para vocês, porque vocês não me amam. Eu estou trazendo sol todo dia, tem colheitas aí, olha os motivos do que eu posso amar vocês aí. Aliás, que vocês devem me amar. Olha como eu tenho amado vocês, através das coisas que eu tenho feito na minha mão. Deus não barganhou com isso não, irmãos. Ele foi no coração, e falou para aquele povo, olha, vocês não mereciam meu amor, se lembrem disso. Vocês mereciam a condenação, o esquecimento, mas eu decidi amar vocês, e porque eu decidi amar vocês, não importa o que aconteça depois, mas esse é o motivo que vocês deveriam considerar. E assim não questionar o quanto, né, ou o porquê eu não estou amando vocês. Nas coisas que vocês querem e que partem do coração de vocês e não partem da minha vontade. Assim como Israel, irmãos, somos privilegiados pelo amor de Deus em nos escolher para ser dele para a salvação. Israel é um tipo do que seria a igreja. Assim como incondicionalmente Deus escolheu a Israel, Deus escolheu a nós, servos dele hoje. 1 João 4,19 vai dizer, não amamos a ele, aliás, nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Ou seja, não amamos a Deus primeiro e depois ele nos amou. Não é essa a visão aqui de Israel que eles tinham aqui, né? Erradamente. Mas a questão é que eu só comecei a amar a Deus porque ele revelou o seu amor a mim. Diante disso, irmãos, não deveríamos questionar nada deste Deus soberano, mas apenas fazer a sua vontade com toda diligência, presteza e alegria, vibração
e amor por Ele. Uma vez que temos o privilégio, assim como Israel, de que Ele nos amou. Por que não temos vencido pecados que ainda continuam enraizados nas nossas vidas? Por que não temos uma vida abundante diante do amor de um Pai que cuida de nós? Porque ainda temos a cara fechada, aflitos com os nossos complexos interiores? Por que não confiamos a Deus tudo? Resposta: porque estamos presos em nós e aos nossos desejos, e não ao amor de Deus. Está nos faltando aprofundar no amor de Deus, na compreensão desse amor de Deus. Sair de amar a nós mesmos, sair da nossa cosmovisão e ir para a cosmovisão de Deus. Amar a Deus, irmão, sobre todas as coisas. O fato de eu amar a Deus é porque eu amo a sua pessoa, antes mesmo do que Ele pode fazer. E nesse fim de semana, né, enquanto ainda estavam os folguedos aí do carnaval, né, eu estava ali na rede ali, né, pensando um pouco, né, e ouvindo os barulhos, né, aquele povo com aquelas músicas altas e gritando e, né, falando alto na devassidão. E eu estava meditando, né, que no futuro nenhum som será mais ouvido desse tipo no mundo, né? Quando vier Cristo, todos os sons que louvam a carne, carnaval, né, serão extintos. Às vezes eu tenho uma dessa de pensar, né? Eu fico pensando quantas pessoas passaram por essa rua aqui em 1920, porque esse bairro aqui é desde 1910. E quantas pessoas desde 1910 até hoje louvaram ao carnaval, louvaram a sua carne, fizeram inúmeras coisas para agradar a si mesmo e não a Deus. E quantas dessas pessoas hoje, aonde estão? Mas um dia não haverá mais bares ao redor, nem canções dos filhos de Esaú, dos ímpios. Mas a festa será outra. A festa eterna nos céus. Irmãos, não importa o que você esteja passando hoje na sua vida, as aflições, as lutas, as dificuldades, a promessa que nós temos é que no mundo tereis aflições. No mundo, o ímpio canta e dança. E o crente muitas vezes sofre. Ué, mas que é isso? Isso é errado. Não, é o correto. Porque já foi profetizado isso. No mundo tereis aflições. Porque nós estamos nos desligando de um mundo de pecado. E esse desligamento de um mundo de pecado é assim, ó, é um rasgo. A nossa natureza pecaminosa ainda quer ficar. Mas nós temos a natureza divina, né, espiritual, que quer sair. Então, o que haverá? Carne versus espírito, Gálatas 5, conflito. Para o ímpio, não. Ele está curtindo. Mas para nós, não. Para nós é um conflito. Mas, irmãos, o que deve ficar na nossa mente não é porque eu não estou vendo Deus me amar nas coisas que eu queria que Deus me desse. Entendeu? Às vezes a gente se apega muito a isso. Eu sinto que Deus hoje, não sei, será que Ele me ama mesmo? Temos dúvidas do amor de Deus. Podemos incorrer nisso. Mas não importa, irmãos, o sofrimento. Não importa o sofrimento. Nós devemos ter a compreensão que o amor de Deus, Ele é um amor que na visão dele, o que importa é a eternidade. O que importa não é o que vamos passar por aqui. O que importa é que Ele nos resgatou com o seu amor para nos levar à eternidade com Ele. Então é essa visão que nós devemos ter. Então, irmãos, qual deve ser a nossa resposta? Uma resposta contrária a esta que o povo teve, né?
de questionar a Deus porque Deus não dava aquilo que eles queriam. A resposta é Mateus 22, 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É amar a Deus. Amar a Deus não importa o que está acontecendo. Amar a Deus não importa a dor. Amar a Deus não é somente dizer que eu amo a Deus, mas é ter atitudes de amar a Deus. É não ser ingrato a Deus. É obedecer à vontade de Deus. É não reclamar porque não está acontecendo aquilo e aquilo outro. É ter paciência diante daquele desafio, daquela luta que eu vivo no meu coração. Amar a Deus se liga a amar ao próximo. 1 João, capítulo 4, versículo 20, vai dizer o seguinte: esta é a prova se realmente amamos a Deus. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Não é amém, né? É mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Tem odiado aos irmãos? Às vezes você fica chateado, se aborrece? Pois é. A pergunta é, se eu não consigo amar a pessoa a quem eu vejo, como eu posso dizer que eu amo a Deus? A quem eu não vejo. Então, irmãos, a questão não é questionar o amor de Deus. A questão é questionar o nosso amor por Deus. Será que estou amando a Deus? Porque Deus já me amou. Desde a fundação do mundo. Se você é um cristão, desde a fundação do mundo Ele já te amou. Ele te amou quando você nem tinha ideia de quem era você, de quem era eu. Ele me amou, Ele te amou quando nem seu pai sabia que você iria existir. E nem o pai do seu pai. E por aí vai. E o Senhor nos chama para uma reforma nessa nossa compreensão a respeito do amor dele. Por isso, irmãos, que nós devemos ser muito gratos a Deus. Que só o fato de estar respirando, só o fato de você estar cansado, só o fato de você estar cansado é uma bênção de Deus. Porque era para você estar sofrendo, não com cansaço, mas na condenação eterna. As pessoas questionam a Deus, né? Onde estava Deus, né, quando aconteceu isso? Olha. Qual é a nossa resposta? Apocalipse 2, 4 a 5, para finalizar. E vamos para o nosso período de oração. A resposta é: Jesus Cristo, na sua carta para a igreja dos Efésios, ele deixa o que nós devemos fazer quando o nosso amor esfriar. Apocalipse 2, 4 a 5. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja tinha abandonado, né? Igual ao povo de Israel lá em Malaquias, né? Tinha duvidado do amor de Deus, tinha perdido esse amor por Deus e influencia o amor por Deus, o amor uns com os outros, né? Mas o conselho do Senhor aqui está no versículo 5. Lembra-te, pois, aonde? De onde caíste. Nós precisamos, irmãos, lembrar. Aonde foi que eu caí? Porque eu perdi esse amor? Onde foi o local que eu perdi esse amor? Não só saber esse local, mas arrepender-se. Arrepender-se. Arrepender-se é voltar. É fazer um giro. Né?
No mundo militar seria meia volta. Fazer uma meia volta. E voltar ao caminho correto. E ele termina dizendo: e volta à prática das primeiras obras. Então não é somente eu saber que, como eu preciso amar a Deus, né? E ficar ali. Não. Mas Senhor, eu sei, eu compreendo que eu não estou te amando como eu deveria. Eu estou com a compreensão errada do teu amor. Estou sendo muito ingrato, Deus. Estou questionando por coisas tão pequenas. Senhor, eu estou olhando mais para mim do que para ti. E você fazer o quê? Você achou aonde você caiu. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu não quero isso na minha vida. Eu quero somente dar glória a ti. Amar ao Senhor com a profundidade que o Senhor merece. Pelo que o Senhor já fez, não nas coisas desse mundo, mas na eternidade por mim. E o quê? E atitude. Voltar às primeiras obras. Atitude. É ter uma atitude de alguém que ama a Deus. Esta é a reforma que Deus quer fazer em nossas vidas, irmãos. Que de modo algum possamos colocar o amor de Deus num patamar como o nosso amor. Que não venhamos a condicionar o amor de Deus. Eu vou amar a Deus porque Ele está cuidando mais de mim agora. Não. Agora que Deus não... Agora que eu conheci outras coisas, então não preciso tanto amar a Deus agora porque já tenho a minha vida, já não dependo tanto dele. Não. O amor de Deus é incondicional. Não é por aquilo que Deus faz, mas é por aquilo que Deus é. Vamos orar ao Senhor.